quer dizer sem piedade, quer dizer agir sem amor às coisas de Deus. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, principalmente a nação do norte de Israel, de fato, nós observamos que dentre os 19 reis que existiram na nação de Israel, nenhum prestou.
Deus. Abra comigo sua Bíblia. Salmo 51, versículo 3. Vamos lá. Enquanto eu estou só da casa. Salmo 51, versículo 3. Quem achou? Pode ler. Salmo 51, 3. Quem achou? Como é que diz? Porque eu conheço as minhas